embaixo da cama. Cheiro bom. Pai, tá sentindo esse cheiro? Vai começar a live da mamãe, viu? O caminho é esse porque para não ficar falando que toda vez que você vai conversar com ele, você vai A internet tem que ajudar, filha. A internet hoje tava muito ruim, não foi? Ó, mãe, como esse negócio tá? Tá mesmo. Mamãe, tipo, a canetinha pode desenhar tudo. Pode desenhar o cisquito. Beleza, deixa eu fazer o meu. Ó o papai chamando lá, ó. Pode falar. Sim. Oi, gente, boa noite. Todo partido Esperar mais gente entrar pode ter. para a gente começar a nossa live às 20h20. Agora, Às 20h20. É. Que Dá licença, filha, dá o caderno da mamãe, filha. Daqui. Deixa eu desenhar pra você. pré-candidato. Outro. Se quiser, eu tô lá. Você Boa noite, Mônica. Mônica? É, Mônica. Que é Mônica? me adicionou lá. Hã? Tá conversando com Mônica? É. Mônica é meu desenho. Boa noite, Simone. Ah, sim, mãe. Mãe, deixa eu desenhar pra você no caderno. Então tá, vou pedir pra papai. Cidinha, Milza, Mila. Boa noite, Vanilson, Ramon. Boa noite, Helenice. Satisfação, viu, ter vocês aqui participando da nossa live. Tem muitas mamães aqui. Vai ser muito importante para as mães. Nanda, Ginara. Sabrina tá aí, gente? Doutora Sabrina Camargo. Que eu já vou colocar para entrar. Vai. Ou pode tirar uma nota e a carteira agora é digital, viu? É digital, é eletrônica. Doutora, se puder já mandar uma solicitação. No saque, né? Outra coisa. E aí, se ele tiver os dados dela, dá para fazer no próprio aplicativo, viu? Tem um aplicativo que dá pra fazer. Você manda a solicitação para mim? Pode deixar. Pode sim. Como é que... E lá tem um colega meu que faz trabalhista também. Vou colocar já você para entrar, viu, Sá? Porque a live só fica 1 hora. Tá ali. E a gente tem muita coisa para debater aqui. Eu te chamo. Ah, sim. Transmitir ao vivo com Sabrina. Chamei. Oi, Dani. Aê! Boa noite, doutora. Boa noite. Tudo bom? Tudo jóia. Que bom que deu certo, Um mês né, e Dani? meio já, né, que a gente fez nossa primeira live falando sobre os impactos, né, causados na saúde mental das crianças e dos adultos na pandemia. Isso, 2 meses, Dani. E quando a gente debateu na parte de criança, na parte infantil, muitas mães questionaram aí sobre a quarentena, sobre o ensino, né, as aulas online.
E aí a gente resolveu voltar para focar nesse assunto. A sua agenda Isso. é muito cheia, né? Eu entendo, né? Tanto no consultório, tanto no atendimento físico quanto online também. Obrigada por ter aí, ó, achado um tempinho para a gente fazer essa live, tá bom, Sá? Tudo jóia. Eu que agradeço, Dani, o convite e essa oportunidade da gente poder trazer aí as reflexões, né? Compartilhar, trocar aí com as mães e com os pais, né? A respeito desse assunto, né? Que é a infância, né? A adolescência, nesse momento de pandemia, né? Então, agradeço, né? Estou aqui também à disposição para as perguntas, né? Os questionamentos, para que a gente possa fazer uma troca, um bate-papo. Isso. Vou estar aqui anotando tudo, as dúvidas das mães, tá? Tudo bem. Posso começar com a primeira? Pode sim. Doutora, quais comportamentos infantis podem indicar sinais de sofrimento psíquico? Então, Dani, essa pandemia, ela é universal, né? Então, todos os países aí estão sendo afetados. Porém, o modo como cada um vai responder é muito singular, né? Então, as crianças, os jovens, né, eles serão impactados de maneiras diferentes. O que eu percebo, né? Agora a gente já tem aí quase 120 dias, né, de pandemia. E aí a gente já começa aos poucos a recolher, a observar e recolher a partir do material do próprio consultório, a partir da clínica, do que as crianças, os jovens e os pais falam, que eles trazem. Então, o que eu tenho percebido que tem sido mais frequente em termos de comportamento? As crianças muito mais irritadiças. A gente começa falando um pouco mais agora da infância, né? Então, as crianças muito mais irritadas, crianças que já estavam desfraldadas e que voltaram a usar fraldas, então tiveram aí uma regressão, né? Crianças mais velhas que não faziam nem xixi na cama e que passaram a fazer pesadelos. Então as crianças dormiam sozinhas, né? E passaram a ter muitos pesadelos, não dormem mais. Ansiedades de diversas maneiras, né? Então tiques nervosos, muito frequente a presença de tiques, compulsão alimentar, crianças que estão comendo muito, né? Também crianças que estão comendo pouco, que perderam o apetite, né? E também há relatos, né? E algumas crianças que estão desenvolvendo manias. Mania de arrumação, mania de limpeza, né? É interessante porque tem uma psicanalista argentina que mora na França já há muitos anos, o nome dela é Graciela Crespin. E ela, ao falar dos sintomas nos bebês, ela usa uma maneira que eu acho muito interessante. Ela fala dos sintomas da série barulhenta e da série silenciosa. E eu acho que a gente pode usar essa proposta dela para pensar os sintomas também da infância e da adolescência. Então, esses sintomas aí que eu trouxe para você seriam sintomas da série barulhenta. O que é isso? São sintomas que os pais percebem e que desestruturam a rotina da casa. Porque uma criança que começa a ter pesadelo, que não dorme bem à noite, ela desestrutura ali aquela rotina. Uma criança que já fazia cocô no vaso, na privada, passa a fazer na roupa, também tem uma desestruturação. Porém, existem sintomas que são sintomas silenciosos. Esses sintomas, eles não desestruturam a rotina. Eles não são tão percebidos. E eles são tão ou mais importantes do que os da série barulhenta. Então, são aquelas crianças que estão muito quietinhas, que não estão falando nada. Aquelas crianças que estão dormindo muito. Aquelas crianças que aparentemente não estão dando trabalho, mas que podem também estar em sofrimento. E como a gente pode perceber esses sinais em nossos filhos? Então, é interessante observar, né, as crianças elas mudam o comportamento, né? Então, esses comportamentos aí vão dando indícios, né,
de como as crianças estão e também, assim, os pais, eles estarem abertos, próximos, né? De modo que consigam dialogar. A criança muitas vezes fala também sobre isso, né? Então, que os pais possam estar sensíveis aí, né? A essa palavra, a esse pedido que a criança faz aos pais. E eu vejo, né, muito comum, não é agora com pandemia, eu vejo muito antes de pandemia, mas agora parece muito mais intensificado a quantidade de criança que está tomando medicação. Nossa. Então, a gente tem tido uma incidência, né, um aumento muito grande de crianças que estão usando, tomando medicamentos psiquiátricos. E eu peço, assim, digo que é preciso ter muito cuidado, né? Eu não sou contra a medicação, porém eu sou contra a medicação de maneira indiscriminada, né? Muitas vezes o que a criança precisa é de uma conversa, de um diálogo, é de uma atenção, de um cuidado, e recorre-se, às vezes, muito rapidamente a uma medicação, né? Então, a gente tem visto essa incidência de crianças medicalizadas. E o que eu sinto que nesse momento é importante? É importante que essa criança possa falar. É importante que esses pais possam falar. Porque no momento em que a gente fala do que está acontecendo, fala desse momento difícil, que dê oportunidade para a criança também falar, esses sintomas, eles são suavizados. As crianças respondem a um tratamento pela palavra muito bem. Então, esses sintomas, eles diminuem. Ô, doutora, mas alguns pais, né, já voltaram a trabalhar, né, com a flexibilização do comércio. Então, assim, tá acompanhando cada vez menos, né, os filhos dentro de casa, porque pra gente que já voltou a trabalhar, a gente não tá sofrendo tanto. Agora, para as crianças e adolescentes que não voltaram ainda para a escola, não é que tá né, que a criança está sofrendo ainda mais com isso, porque pra gente não, a gente já saiu, né, da rotina de dentro de casa e já tá passando nossas horas no trabalho. Isso, mas certamente essas crianças e esses jovens, eles ficam sob os cuidados de alguém, né? Ou de um profissional, de uma funcionária, ou de um parente, né? Então, é preciso que essas pessoas também tenham essa sensibilidade para perceber. Porém, os pais, mesmo trabalhando, eles retornam para casa, ou na hora do almoço, ou à noite. Né? E aí que eles possam ter um tempinho ali, o momento da refeição é um momento muito interessante para isso, para poder conversar com a criança, né? Saber como é que foi o dia e estar ali atento ao que essa criança pode trazer, né? Ao que ela pode falar, ao comportamento que ela pode expressar. Porque é o seguinte, né, Dani? A gente saiu aí, as crianças, elas tinham antes uma falta de tempo. Elas tinham pouco tempo e elas tinham pouco espaço. Por quê? Porque as crianças têm agendas que são agendas repletas de atividades, né? E aí, de repente, subitamente, essas crianças estão com uma agenda vazia, né? Muitas vezes elas não sabem nem como lidar com o ócio. Elas não estão acostumadas a não ter o que fazer. Porque a rotina é preenchida o tempo todo. Olha, Brumado e Caetité, cidades do interior, são menos atividades. Capitais, as crianças têm agenda como de adulto. Né? Então, essas crianças, elas não sabem lidar com o ócio. Mas é interessante, sabe o que também? Agora, depois que as atividades estão sendo estruturadas online, as crianças estão repletas também de atividades online. Então, tem uma paciente minha, ela tem 10 anos, e aí ela disse assim para mim, eu tô cansada de olhar para a tela. Tenho aula online, jazz online, balé online, inglês online. Né? Então, assim, é preciso ter cuidado também, porque aí a gente já entra numa outra questão, que é esse aumento, né, do uso de eletrônicos. Né? Eu tenho uma filha de 3 anos. E já ia para a escola desde o ano passado.
ama ir para a escola, doutora. Mas pede para ir para a escola, né? Que mãe, quando vai acabar a quarentena, eu quero ir para a escola. Mas quando eu pego o tablet para mostrar para ela a aula online, ela já não quer. Ela fala, não, essa escola, Sim, não é essa escola, mamãe, essa escola é chata. Ela fala, né? Eu quero brincar, eu quero ver meus coleguinhas. sim, Então, assim, né, a escola dela faz muitas atividades, trabalhos lindos, todos os dias tem aula, né? Mas ela já não quer mais assistir as aulas no tablet. E tá muito, muito difícil mesmo lidar com isso, porque eu sou mãe e eu nem sei mais o que fazer. Ela quer mesmo ir para a escola e não assistir mais as aulas sim. online. E eu entendo, Dani, que na educação infantil é muito difícil, né, essas aulas online, né? Porque o que as crianças da educação infantil gostam é dessa socialização, é desse brincar, é desse contato, é dessa troca, né? E aí, tudo isso sendo intermediado por uma tela, né? Inclusive crianças, algumas não tinham nem costume com telas. Não tinham costume com tablets, não tinham costume com celular e de repente estão aí diante de telas, né? Então tem essa dificuldade com relação à educação infantil. Agora, o que eu vejo também que é uma outra questão é assim, as crianças já estão usando os eletrônicos para os estudos, né? E usando os eletrônicos como brincar, como brinquedo, como modo de brincar. E esse eletrônico tem tido uma predominância na vida da criança que eu lhe digo que às vezes é excessiva. E a gente precisa ter cuidado com esse uso dos eletrônicos. Esses eletrônicos, eles precisam ser limitados, eles precisam ter horário, né? Esses eletrônicos hoje, até retomando uma pergunta que você, né, trouxe, um comentário, dos pais que já retornaram ao trabalho, né? Muitas vezes essas crianças elas ficam expostas a estes eletrônicos, né? Como uma forma de estarem cuidadas, de estarem protegidas, né? Mas isso repercute muito no modo como a criança pode elaborar as dificuldades, porque essa elaboração não se dá pelo eletrônico. Né? Um dos recursos psíquicos que a criança tem para elaborar é através do brincar. Né? Então, muitas vezes, ela exposta ao eletrônico, ela vai deixando de brincar, o que é fundamental na infância. Vai aqui, eu quero pedir aqui. Josi tem uma pergunta, um comentário aqui, falou, a minha de 6 anos detesta os vídeos que as professoras mandam gravadas pelo YouTube. Eu não insisto. Explico por conta própria o assunto e ela faz atividade escrita. O que você acha? Devo insistir? Deve conversar com a criança, né? Dizer que no momento as aulas estão sendo dadas, né, dessa maneira, explicar o porquê que as aulas estão sendo assim, né? Fazer uma tentativa de ligar o vídeo para que a criança assista. Se houver muita resistência da criança, deve dar um tempo, né? E tentar uma outra alternativa. Mas é preciso explicar para a criança por que de repente tudo mudou. Né? Por que as aulas não estão sendo mais presenciais, né? Dizer que os colegas também estão assistindo da mesma forma que ela. Né? Às vezes a criança acha que só com ela está diferente. Principalmente crianças assim muito pequenas, 6 anos, 5 anos. Então, no momento que diz a ela que as outras também estão assim, as outras estão assistindo a aula dessa forma, e o porquê, talvez a criança consiga ser menos resistente a essa alternativa, né? A essa possibilidade. Mary, que fala também, né, que as crianças e os adolescentes também já estão cansados, né? Que realmente nós adultos já tem hora que a gente está cansado já da quarentena. Imagina todos Sim. os dias as crianças e os adolescentes assistindo aula, né, online. Sim, exatamente. E a gente sabe que essa tela, né, ela é cansativa também, principalmente para crianças pequenas, né? Então, ali, meia hora, 1 hora assistindo ao vídeo é cansativo, né? Mas é o que, nesse momento, nós temos, né? Lembrando que isso não é homeschooling,
né? Muitas pessoas usam esse termo, mas lembrando que o homeschooling é uma escolha, os pais se preparam para as aulas online. Nesse caso, não é isso. A gente tem tido aulas online porque não há outra forma. É o que temos para o momento. E isso tem sido a nível mundial. Agora não mais, mas pelo menos a nível Brasil, é assim que tem transcorrido. Eu acho que a segunda pergunta que eu coloquei aqui, a senhora já respondeu, né? Quais recursos psíquicos a criança tem para ajudá-la a enfrentar as dificuldades? Né? Você Então, colocou delas brincando. Isso, mas a gente pode esmiuçar, podemos aprofundar esse brincar, né? Porque é o brincar livre, que a criança possa brincar à vontade, né? E o brincar com brinquedo. E aí eu trago alguns pontos, né? Por exemplo, tipos de brinquedo. Não precisam ser brinquedos sofisticados. Muitas vezes os pais acham, né, que a criança precisa ter uma quantidade de brinquedos muito grande, muito alta, e brinquedos muito sofisticados. E é interessante porque os brinquedos que são muito sofisticados, eles, na verdade, não ajudam a criança, não. Né? Esses brinquedos sofisticados, eles fazem pela criança. Então, por exemplo, um pianinho. A criança, quando ganha um pianinho, ela quer tentar tocar o pianinho. Hoje em dia, quando a criança aperta a tecla, o pianinho toca só. Então, esses brinquedos sofisticados, eles não ajudam na elaboração. A gente fala do brinquedo simples. Uma bolinha de papel pode se tornar um brinquedo. A gente precisa ter cuidado, porque hoje a gente tem algo da pedagogia muito forte, né? De que tem que precisar estimular, que tem o brinquedo certo, que tem que precisar estimular a criança, né? Desde cedo, um bebezinho, dizer a cor, dizer o número. E é o brincar espontâneo mesmo. O brincar que a criança faz da maneira como ela quiser, que ela monta o cenário que ela quiser, né? Mas, além do brincar, né? E um brincar também que pode ensinar a criança a brincar só. Porque o brincar não é sempre que os pais podem se sentar com a criança e brincar. Então, a criança, quando ela tem os seus 2 anos, 3, ela já pode ser ensinada a brincar sozinha, né? E aí, esse brincar só, mas não só o brincar. O brincar, o desenhar, são recursos que a criança tem de elaboração. E aí, Dani, com isso, o que é que a criança faz? A criança cria histórias, a criança produz narrativas, a criança inventa ficções. E no brincar tem dificuldades. No brincar tem uma luta, no brincar tem alguém que quer fazer um mal, no brincar tem alguém que não é legal, mas é no brincar que a criança vai encontrando saídas também. Então, o brincar, que hoje cada vez menos tem espaço para o eletrônico, ele é essencial. E aí eu vejo assim, as pessoas às vezes dizendo assim, poxa, eu queria ter uma fazenda, uma roça para levar meu filho, ou eu queria ter uma casa na praia, né? E aí eu digo que a gente precisa ensinar a criança, Manuel de Barros, ele tem um poema, O Apanhador de Desperdícios. E nesse poema, ele tem um trecho que ele diz o seguinte: meu quintal é maior do que o mundo. No momento que a gente brinca, a gente viaja, não é? A gente vai para o espaço de foguete, a gente vira um fazendeiro, a gente vira uma princesa num castelo, né? A gente vira uma rainha, tem de tudo no brincar. Então, no momento em que você ensina para a criança enxerga aquela casa que pode ter um cômodo, que pode ter 4, ou que pode ser uma casa imensa. Ela enxerga um mundo dentro da casa. E isso não depende nem da quantidade de brinquedo, mas é do brincar. Doutora, acho que você pode responder uma pergunta
de uma mãe, né, que tem uma criança de 1 ano e 9 meses, ficou só 1 mês na escola, quando começou a socializar com outras crianças, né, veio a pandemia. E aí tá, durante esse tempo todo, sem ter contato com outras crianças. Uhum. Isso E afeta qual é a também o dúvida dela? psicológico. A dúvida dela, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, que se isso pode afetá-lo, né? Ela botou aqui, meu pequeno de 1 ano e 9 meses não tem criança por perto, né? Ficou 1 mês na escolinha, já havia desenvolvido nesse pouco tempo, voltou a ficar agora sem contato com outras crianças. Isso poderá afetá-lo? Clariana. Então, assim, a gente não tem como de antemão dizer se pode afetar ou não. Muitas vezes a gente só sabe disso a posteriori. É lógico que uma criança que tem em casa um irmão, né, uma criança que tem uma outra companhia da mesma idade ou, né, ali da mesma proximidade etária, né, essa criança ela vai interagir, vai brincar, é diferente de uma criança que não tem com quem brincar, né? Nesse caso, o que ela pode fazer? Se não há, de fato, nenhuma outra criança, tentar ver se através do celular ele pode ver os amiguinhos, né? Ele ainda é pequeno até para brincar só, ele precisa de alguém para interagir com ele. 1 ano e 9 meses é muito cedo, né? Mas eu tenho visto crianças até um pouquinho mais novas do que ele. 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses, que estavam também assim, numa fase de adaptação da escola. Mal essa fase concluiu, a pandemia aconteceu, né? E os pais estão conseguindo, dentro do possível, né, sustentar que essas crianças possam fazer as atividades em casa com 1 ano e 6 meses, com 1 ano e 4 meses, né? E brincar com a criança, assim. Isso vai ter alguma repercussão para ele negativa? A gente de antemão não tem como saber. Pode ser que não, né? Pode ser que não, né? Agora, de fato, né? O que será que a criança entende desse momento, né? O que será que fica indo para a escola e de repente sem ir, né? Mas mesmo com uma criança dessa idade, ela pode conversar com ele, explicar para ele, né? Dentro de uma linguagem acessível, o porquê que ele não está indo para a escola, o porquê que ele está dentro de casa. Joia. Vamos falar agora dos adolescentes. Doutora, como o adolescente tem vivido com a pandemia? Então, com o adolescente, a gente já tem aí uma fase, que já é uma fase delicada. O adolescente, assim como a criança, né? A gente tem que batalhar aí pela causa das crianças, dos adolescentes, né? A gente tem que defendê-los, né? E a adolescência, ela é uma fase já por si só muito delicada, né? Assim como a infância, que cada um vai vivenciar a infância de uma maneira, o processo do adolescer também é muito singular. Cada adolescente vivencia a adolescência de uma forma. Antes da gente poder pensar, né, em como ele pode estar vivendo a pandemia, eu não sei se tem adolescente assistindo a gente. Se tiver algum adolescente assistindo, ele pode até também expressar, né, dizer como é que tem sido, né? Mas assim, o que é que a gente vê da adolescência? Primeiro, né, a adolescência, tipicamente. A adolescência é uma fase de transição, né, em que o jovem ele faz uma passagem da casa para o mundo. Então, tem uma passagem da família para o grupo de amigos. E o adolescente, na adolescência, ele vive tudo muito à flor da pele. É tudo muito intenso. Muitas vezes os pais se esquecem de que eles foram adolescentes, né? E eles chegam no consultório, Sabrina, fulaninho eu não deixei para festa e chorou a noite toda, né? E fez aquela tempestade no copo d'água, né? Tem pais que falam que adolescentes dá mais trabalho que criança. Fala assim, criança não dá trabalho não, adolescente que é a pior fase. E não então, mas se todo mesmo com adolescentes. Sim, mas olha só, se todo mundo se lembrar, é preciso que a gente faça uma retrospectiva, né? Todo mundo foi adolescente e mais ou menos todo mundo foi aí impactado
por esse momento do adolescer, né? Esse adolescer é uma fase de transição, uma fase delicada, né? E aí, o que a gente percebe na adolescência, né? Na adolescência, o jovem, ele tem um desencontro com a imagem dele. Então, ele quer se desfazer daquela imagem infantil, né? E aí começa a cortar o cabelo, a pintar o cabelo, fazer tatuagem, mudar a roupa, né? O modo de se vestir. Então, isso faz parte da adolescência, né? Ele começa a fazer as escolhas, né? Então, tem a questão da profissão, é um momento de começar a pensar na profissão. Quem mora no interior também fala de mudar de cidade, às vezes, né? Mudar de profissão implica também em mudar de cidade. E o adolescente, ele vive o presente. Ele tem urgência para viver. Por quê? Porque a fase do enamoramento, a fase da paixão, a fase de compartilhar com os amigos. Então, você imagine, Dani, o que é, né, viver o presente e o adolescente, ele acha que só tem esse momento. Não tem depois, não. É agora. E então, muitos querem ser dono da razão também, né? Ah, sim, mas você faz parte também desse processo, né? Dono da razão, para poder se desvincular um pouco da autoridade dos pais, né? De querer ter autonomia, de querer ter independência, né? A gente precisa compreender também o adolescente, né? E aí você imagine, Dani, o que é querer viver o presente e estar há 120 dias dentro de casa. Inclusive, doutora Angélica, né, comentou aqui que no hospital que ela trabalha aumentou muitos casos de tentativa de suicídio em adolescentes, principalmente agora durante a pandemia. Sim, isso é importante falar, porque olha só, exatamente, o adolescente, ele não tem muito um lugar. Ele não é criança, ele não é adulto. Ele tem um corpo que está mudando, né? Então, um corpo que às vezes está até diferente. Os braços ficam muito grandes, muito compridos, né? O adolescente fica um pouco desengonçado. O início da adolescência, ele fica desengonçado. Então, assim... Qual é o início da adolescência, doutora? A partir de qual idade? Isso é variável, né? O adolescência, a questão psíquica, isso é variável. Mas a gente coloca ali a partir dos 12 anos... né? Até os 18, mas isso tem controvérsias, né? A sociologia explica de uma forma, talvez a pediatria de outra, mas é interessante o que a Angélica coloca, né? Doutora Angélica, por quê? Porque exatamente devido ao adolescente não se sentir pertencente nem à infância, nem ao mundo adulto, é que essa dimensão do ato, do agir, é muito predominante na adolescência. Então, a gente percebe na adolescência a direção, o dirigir, a direção perigosa. Né? Os adolescentes, eles dirigem perigosamente. A gente percebe um número de suicídios, de automutilações. Né? Então, a adolescência é muito delicada, porque essa dimensão do agir, que a gente chama de passagem ao ato, ela é muito frequente, né? E às vezes as pessoas falam assim para mim, sabe, Dani? O adolescente, ele pode não estar sentindo muito, porque o adolescente, ele vive conectado. Né? O adolescente, ele vive online. Dentro do quarto, né? Conectado no celular. Isso, mas olha só, o adolescente, ele divide isso. Antes da pandemia, ele vivia conectado, mas ele também vivia colado ao outro. Se você for numa escola, no turno que os adolescentes estudam, eles estão se abraçando. Eles estão o tempo todo, né, um tocando no outro. Então, o que a gente percebe? Que essa virtualidade, eles sabem que o virtual tem limite. O virtual não tem cheiro. O virtual não tem calor. O virtual não tem toque. Então, ficar 120 dias nesse mundo virtual é excessivo para eles também. Eles sentem falta, eles querem o contato. Eles necessitam do contato.
A adolescência, o adolescente também precisa. Cristiane comentou aqui que tem uma adolescente de 17 anos e tem hora que ele está muito calado, né? Puxa conversa e às vezes fala muito pouco, e que ela fica angustiada com isso. Uhum. Então, às vezes o adolescente tem um membro da família com o qual ele tem mais afinidade, né? E aí, talvez uma outra pessoa, né, se com ela, né, ele tem um pouco mais de pudor, de constrangimento em se abrir, né? É mais reservado ao se abrir. Talvez o pai, né, um outro parente, né, ele tenha mais proximidade e consiga se abrir. Mas é do adolescente essa discrição, essa inibição, essa reserva, mas não significa que ela, como mãe, deva se calar, né? É importante que ela possa se aproximar, né? De uma maneira que não seja invasiva, que não seja intrusiva, porque quando o adolescente também se sente invadido, ele recua, né? Mas que possa, de alguma forma, se aproximar, né? Para tentar ali entender, né? Como é que ele está, o que é que ele tem pensado, o que é que tem sido para ele esse momento. Muitas mães até questionam, né, que os adolescentes às vezes respondem com grosseria e não querem conversar. Às vezes Sim. até fala assim, eu quero fazer terapia, né? Chega para os pais e fala, não quero falar com você, não, quero fazer terapia. Sim, sim. E aí é um recurso, é uma alternativa, né? Que pode dispor, né? Para que possa organizar as ideias, né? Falar do que pensa, do que é que angustia, né? É uma alternativa para o jovem também. Exatamente. Doutora, e quais os recursos psíquicos dos adolescentes? E já Então, indo na outra pergunta também, e qual a importância do papel da escola? Então, o adolescente, antigamente, né? O adolescente, você vai se lembrar, Dani, ele usava muito diário, caderno de confidência. Muito! E essa escrita, né? Esse escrever é uma forma de elaboração. Hoje, os adolescentes ainda recorrem a isso, né? A gente tem adolescentes que escrevem, adolescentes que desenham, adolescentes que pintam. Então, assim, a arte, de um modo geral, ela é muito benéfica. Adolescentes que dançam, que cantam. Então, esse universo da arte, ele ajuda muito o adolescente, né? É porque, assim, é preciso elaborar, né, aquilo que nos coube viver. Então, se nos coube viver essa pandemia, se aconteceu isso, é uma contingência da vida, a gente não tem controle sobre isso, né? É preciso tentar atravessar. E a escrita, o desenho, a pintura, a música, né? É uma maneira de travessia, né? Aí eu retorno, inclusive, a Manuel de Barros. Eu gosto muito dele. Ele tem um outro poema chamado O Menino que Carregava Água na Peneira. E num determinado trecho desse poema, ele diz: no escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. Então, no momento em que você escreve, você tem também múltiplas possibilidades. Na escrita, na pintura, no desenho, na música, você também encontra saídas. É um dos recursos que o adolescente pode dispor. Por quê? Porque eu volto a trazer o seguinte, ó. O eletrônico, ele veio para ficar. Isso é fato, a gente não tem o que discutir. Mas a gente precisa ter atenção com o excesso do eletrônico. E mesmo do adolescente. Né? Por quê? Porque ele dentro de casa, ele não pode só coabitar a casa. Ele tem que conviver e compartilhar. Muitas vezes um adolescente, ele coabita. Mas não é só coabitar, é conviver, é preciso conviver, é preciso compartilhar. Então, assim, a gente precisa pensar, esse eletrônico, ele vem no lugar de quê? Ele está em que lugar? O que ele está suprindo?
né? O que que esse eletrônico está ali preenchendo? A falta do quê? É uma reflexão que a gente também pode fazer para a criança. Mas como a gente está nesse momento falando do adolescente, a gente precisa pensar nisso também, né? O que que esse eletrônico vem preencher, né? E é interessante também pensar o seguinte, quando o futuro está muito nebuloso, a gente ainda tem um futuro muito imprevisível. A gente tem um futuro que ainda é muito opaco. É difícil sustentar o presente, né? Então, escrever, dançar, cantar, né, ajuda a atravessar. E aí, qual é o papel da escola? A escola é importantíssima na vida de uma criança, na vida de um adolescente. A escola, ela dá um lugar social, ela chama aquele jovem e aquele adolescente de aluno, né? E faz muita diferença você ser aluno daquele lugar, de uma instituição, né? E aí, o que é que eu vejo? Eu vejo que, nesse momento, as escolas, se eu estiver enganada e tiver alguém de escola aí, pode também participar e comentar, mas eu vejo as escolas, nesse momento, muito preocupadas com a transmissão do conteúdo, né? Então, tem toda uma correria para dar conta, porque tem um Enem, porque tem vestibular, né? Mas, nesse momento, a escola oferecer rodas de conversa seria essencial, seria super interessante. Então, assim, se tirar uma hora da semana para fazer uma roda de conversa, aí, vai fazer roda de conversa aonde? Pela plataforma que está estudando, a plataforma digital, pelo Zoom, pelo Google Meet, por onde estiver usando na escola, né? Por quê? Porque é através dos impasses que também se aprende. Não se aprende só com conteúdo técnico de matemática, de português, se aprende com a vida, com a experiência de vida. Então, assim, a escola precisa oferecer um espaço que a criança, o jovem, possa falar da doença, um parente que adoeceu, um pai que perdeu o emprego, esse jovem que não sabe que profissão escolher e que está em dúvida, esse jovem que não sabe se vai fazer vestibular, não sabe se vai ter, né? Então, o Enem parece que adiou agora para janeiro, né? Pois é, né? Então, assim, o papel da escola é esse, né? Agora, a gente sabe, Dani, que a gente tem alunos jovens da escola particular e da escola pública. E nem todas as escolas, né, inclusive, nem todas oferecem essas aulas online, né? Esse suporte online. Então, a gente tem jovens que, além dessas questões da vida profissional, de qual vestibular vai fazer, a gente tem jovens que precisam trabalhar. A gente tem jovens que precisam sair de casa agora, nessa pandemia, com o risco de pegar a doença. Né? Então, a gente está falando de um universo de jovens, mas a gente tem outro universo de jovens também, né? Com certeza. Muitas mães aí gostando das suas dicas, acredito que tem professora aqui também. Cristiane até falou aqui, as escolas deveriam trazer um momento com o psicólogo através das plataformas. Sim, inclusive tem algumas escolas fazendo isso, né? Não só para os alunos, como para os pais e para a equipe, né? Então, os psicólogos atuam com o grupo, os membros da escola, de profissionais, com os pais e com os alunos também, né? Isso é importante, né? Isso é essencial. Até porque também, não digo só adolescente, agora as crianças, né, de 6 a 8 anos, sentem falta de receber uma mensagem da professora, né? Oi, fulano, como é que você tá? A tia tá com saudade, tá tudo bem aí? Como é que tá seu pai, sua mãe? O que você tá fazendo na quarentena? Porque as escolas só estão mandando o mesmo conteúdo, né? Aula, aula, aula. E não tá tendo mais esse contato, assim, o carinho, né, com o aluno. Acho isso importante. Com certeza, mas algumas escolas, elas estão fazendo isso, sabe? Algumas escolas fizeram São João, algumas escolas, né, fizeram chamadas de vídeo,
numa tentativa de aproximar a professora dos alunos e os alunos entre eles, chamadas de vídeo em grupo, né? Então, assim, é muito difícil para a escola também, né? Tudo muito novo. Tudo muito né? novo. Mas todo mundo vai Todo aí mundo foi tentando de surpresa, né? Mas todo mundo vai tentando criar aí, inovar, né? Como pode. Mas algumas escolas têm tentado fazer isso, né? E têm tido bons resultados. Muito bom, não? Doutora, então como você analisa a possibilidade do retorno das aulas? Você acha que esse ano as aulas ainda vão voltar? E se voltar, como você analisa isso? Então, Você acha que tem crianças que devem repetir, tipo assim, minha filha que está no maternalzinho, né? Criança que está no maternal, você acha que deve repetir o ano? olha só, a educação infantil, o objetivo dela é socializar. Então, não é aprender conteúdo. Então, na educação infantil, eu sugiro que a criança não repita, que a criança vá para a série seguinte, né? Por quê? Porque o objetivo é socialização. Então, não faz sentido ela ficar numa série anterior se os coleguinhas vão para a série seguinte, né? Eu vejo, olha só, uma apreensão muito grande por parte dos pais. Falar de retorno às aulas deixa todo mundo em pânico. Eu, particularmente, eu não sou a favor do retorno, mas eu vou explicar o porquê e pode ser que eu mude de ideia, né? Antes da gente falar, Dani, do retorno às aulas, eu acho que é importante também a gente dizer o seguinte. A escola, houve uma evasão escolar muito grande. Né? A gente teve na escola particular uma evasão escolar significativa. Eu escrevi, inclusive, um texto sobre isso no Instagram. Tem, com certeza, diversos motivos, diversas razões que estão por detrás desta evasão. E um dos motivos que eu não escrevi, porque as ideias, elas são assim, né? Elas vão sendo construídas. A gente escreve, mas a gente vai depois pensando em outras coisas. E um dos motivos que eu percebo é que houve um silêncio da escola muito grande. Então, as escolas, elas em 15 dias, elas se organizaram, se reorganizaram para enviar os conteúdos. Então, as aulas online aconteceram de um modo muito até rápido, eu acredito. Mas, até hoje, se eu estiver errada, alguém de escola, professor, me corrija, eu não tenho notícia de escola que fez reunião nesse primeiro semestre. Eu não tenho notícia de escola que falou algo para os pais. Talvez, se a escola tivesse falado alguma coisa, a evasão não fosse tão grande. E por que eu estou dizendo isso? Porque se a escola não se posicionar e não se aproximar da família, este retorno não vai ser possível. Mais importante do que a gente saber quando é o retorno, a gente não precisa de data agora, não. A gente precisa saber como vai ser o retorno. E como vai ser o retorno exige um planejamento. E o que é um planejamento? É levar em consideração diversas situações. Então, a gente tem um cenário hoje que é um cenário desafiador. É desafiador voltar às aulas em todas as cidades. Eu sei que tem cidades que estão em situação melhor dos índices da doença. Tem cidades que estão em situação pior, mas não importa. Um planejamento. Sabe por quê, Dani? Olha só. Quantos alunos vão caber numa sala de aula? Vai haver distanciamento recomendado de 2 metros? Aí, olha só, se numa sala tem 20 alunos e com esse distanciamento cabe 10, o que vai fazer com os outros alunos?
Aí eu lhe pergunto, né? Já me disseram que há possibilidade de fazer misto, aulas online e aulas presenciais. Então, tudo bem. Aí vamos pensar que tem um grupo que tem aula segunda e quarta. E tem um grupo que tem aula terça e quinta. Aí a mãe de Joãozinho esqueceu de levar ele segunda. E quer levar ele terça. Ele vai poder entrar? O dia dele era segunda, ele é do grupo da segunda. Aí eu pergunto mais. E se uma criança adoecer, vai testar a sala toda? Vai suspender as aulas? E as crianças que vão de van, quantos cabem? Quantos vão poder caber numa van? E num ônibus? Ventilação, higiene, limpeza. Então, assim, é um planejamento. E esse planejamento tem que ser assessorado por especialista, por médico, por quem entende de saúde. Não é só educação, não. É um intercâmbio de saúde e educação. E aí não adianta esperar uma data, porque é um projeto que tem que ser feito, apresentado e discutido com os pais. E isso leva tempo, Dani. Então, algumas escolas entraram em contato comigo porque sabe que eu estou militando, né? Eu milito por esse projeto. Não pode voltar a aula sem projeto, não. Tem que ser um projeto claro, um projeto transparente. Algumas escolas entraram em contato comigo e me disseram: a gente tem feito o projeto. Tem que apresentar, tem que discutir. É o detalhe do detalhe. Eu vejo até escolas já aplicando provas, né? Inclusive, minha irmã, minha cunhada, que tem filhos, estão fazendo provas. Então, como é que faz prova dentro de casa, né? Sim, Será olha que só. o aluno vai ali pescar no livro? Será Dani, que alguns pais não vão ajudar a fazer a prova? Mas, Dani, nesse momento, eu não vejo isso como problemático. Isso, nesse momento, não é o mais importante. Eles também pescam na sala, Dani. Isso não é o mais importante, sabe? Assim, esse conteúdo, eu acho que a gente não tem que se preocupar muito com esse conteúdo. Esse conteúdo, em algum momento, eles vão apreender isso. A gente tem que se preocupar com a saúde e com a segurança. A gente tem os professores, eles não sabem o que fazer. O professor não teve reunião. Eu atendo o professor no consultório, o professor fala para mim: Sabrina, eu tenho 40 na sala, eu vou fazer o quê? Como é que eu vou dar aula numa sala para 40 alunos? Então, assim, isso aí é importante. E você sabe o que é que eu vejo, Dani? Eu vejo, assim, um discurso, né, de que Brumado tá na frente. Brumado tá na frente do quê? Brumado está vivendo o que o Brasil todo está vivendo. A gente tem que ser humilde. A gente tem que ser humilde para saber que a gente vive uma pandemia, que a gente não está na frente de ninguém. Se a gente quiser aprender, a gente tem que aprender com os países lá da Europa que estão há 70 dias na nossa frente, que retomaram as aulas há 70 dias. E aí você pode dizer para mim: Sá, mas a Europa é um país, um continente desenvolvido. Aqui a gente fala de um país subdesenvolvido. Eu entendo, né? Eu entendo que a gente não tem como comparar economias, mas a segurança tem que ser a mesma num país pobre, num país rico, num país continental como o Brasil e num país como a Suíça. Então a gente tem que ser humilde para a gente poder pesquisar como é que a Europa está voltando à aula para a gente, em segurança, a gente fazer o mesmo. Exatamente. Thalita até colocou aqui: essas provas é uma forma de avaliar se a criança está aprendendo nas aulas online. E, na opinião, as aulas online são boas. Temos que acostumar ao que estamos vivenciando no momento, né? Já tem mãe aqui que falou que o filho, né, que foi Deica daqui de Caeté, que o filho vai alfabetizar esse ano, né? Qual a sua sugestão? Que, né, se deve repetir o ano por conta que seria a alfabetização? A alfabetização é uma fase delicada, é uma fase que a gente sabe que é uma série que é base
para todas as séries seguintes, né? Ainda é cedo para falar em repetir, né? Eu sugiro que aguarde, que siga, né, o ano, termine o ano, talvez fazer ao final do ano uma avaliação, né? Se a professora dele, né, ou dela puder enviar uma avaliação. Agora, a gente sabe, Dani, que do mesmo modo que esse ano está sendo atípico, o ano que vem também vai ser. Ano que vem, a série seguinte não vai ter a exigência que tinha. Ela vai ter que ser adaptada à série atual, às dificuldades atuais. Então, ele fazendo alfabetização, certamente ano que vem, que ele vai estar no segundo ano, vai ser adaptado à maneira como esse ano ele foi alfabetizado. Então, ainda é cedo para falar e repetir, né? A gente pode aguardar um pouquinho. Doutora, faltam 4 minutos para a live cair. Caiu 1 hora. Você vai querer continuar para finalizar esse tema? Ou você tem outros compromissos? A gente pode encerrar, né? Assim, responder. Não sei se ainda há alguma pergunta. A gente pode encerrar. Isso, se tiver mais alguma pergunta, eu acho que dá tempo a gente responder mais uma aí. Não tem, não? Olha aí. Doutor Geraldo colocou sugestão. Já em uso em grandes centros, alternância de alunos nas aulas, em dias intercalados, misto de aula online e presencial. Sim, isso mesmo. É uma opção. A Aline falou, coloquei meu filho, que está na alfabetização, para fazer uma banca com a professora da própria escola. E isso é uma alternativa, reforçar esse aprendizado em casa, né? Usar livros, né, para uma criança, estimular a leitura com essa criança, é uma alternativa, muito bem comentado aí. Eu vejo muitos pais, doutora, que já tirou seu filho da escola, né? Então, como será o ano que vem, né? Sim, isso aí é uma outra questão, né, para essas crianças. E sabe, Dani, as crianças, todos os direitos das crianças foram retirados. A criança não brinca mais hoje em dia, porque a criança está no eletrônico. Foi tirado o direito da criança de ir e vir, de ir para uma pracinha brincar. E foi tirado o direito da criança estudar. Foi tirado o direito da criança estudar nas escolas públicas, que não conseguiram manter o ensino online, algumas. E alguns pais, por motivos diversos, que não vamos entrar no mérito também, tiraram dessas crianças o direito também de estudar, né? Então, as crianças, né? Por isso que eu também milito aí pela causa da criança e do adolescente, porque a gente tirou aí os direitos, né? Muitos direitos dessas crianças foram retirados. É um momento muito difícil para a infância e para a adolescência. Né? E aí, Dani, não sei se a gente pode encerrar. Faltam 1 minuto e 37 segundos. Pode dar as considerações finais. Então, acho que a gente sempre lembrar aí que, né, que a gente vive uma pandemia. O fato de não estarmos em isolamento não significa o fim da pandemia, né? A gente, com a pandemia, tem aprendido aí que existem, né? Que é preciso alternativas de sociedade, mas em que se coopere, sociedades mais solidárias. É isso que a gente precisa ensinar para as crianças e para os jovens, né? A ser solidário, a cooperar, o valor do coletivo, né? O valor de uma comunidade. E, infelizmente, foi preciso acontecer uma catástrofe dessa, que é essa pandemia, para a gente repensar a sociedade que a gente vive, né? É um momento de aprendizado, de ensinamento, se a gente souber se beneficiar disso. Com certeza. Doutora, então vamos encerrar. Quero agradecer novamente, né, por você participar da nossa segunda live aqui. Volte sempre, né, gente? Vamos continuar aqui em outra oportunidade. Obrigada também a todos os seguidores, né, que aqui também participaram, interagiram, mandaram perguntas. Foi muito importante aqui pra gente. Doutora, você sempre passando conhecimento, informações de suma importância. Você arrasa, né?
Obrigada, Falaram Dani. aqui, você arrasa. Muito obrigada, viu? Por dispor do Eu seu que tempo agradeço. para passar conhecimento para a gente.